Antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido para você, para que eu possa auxiliar um número cada vez maior de mulheres a empoderar-se para ocupar os espaços e não mais sofrer injustiça. Eu preciso que você deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e acione o sininho para todas as vezes que houver conteúdo novo você ser avisada. E não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, ok? Eu e elas agradecemos a você. Beijo grande. Olá, eu sou Isabel Ferreira e hoje o papo vai ser reto, vai ser sobre autoestima. Você sabe o que é autoestima? Eu pergunto isso porque muitas mulheres associam a autoestima somente à questão da estética, e a autoestima é muito mais do que isso. É isso que a gente vai estar conversando no vídeo de hoje. Então vamos aqui. Veja, o que é autoestima para você? Eu trago um conceito bem simples para que a gente possa estar aqui norteando todo esse vídeo. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza. Preste atenção, é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra. E de que forma você demonstra? Você demonstra confiança em seus atos, não é? E na forma como você lida com tudo ao seu redor. Então, a autoestima é muito mais do que um rostinho bonito na multidão. É uma qualidade de quem se valoriza. Você se valoriza? Você reconhece o seu potencial, o seu valor? Você acredita que você é verdadeiramente uma pessoa importante, talentosa e habilidosa? Isso aí é que é autoestima. É o que você pensa sobre você, não é? O que você valoriza em você que vai dizer se você tem uma autoestima elevada ou se você tem uma baixa autoestima. Então é importante a gente ter esse conceito, ainda que seja simples, mas para você ter a consciência de que a sua autoestima está muito mais ligada ao que você é do que o que você tem. Certo? Porque o que você é independe, não vai ser facilmente modificado pelo mundo exterior se você tem a consciência de que você é. Então é muito importante você ter uma autoestima equilibrada. E não se preocupe, se você não está com a sua autoestima alta, ela pode ficar. Não é? Entenda que você não nasceu não gostando de você, não se valorizando, não. Mas ao longo da sua vida, você foi aprendendo que não deveria se amar, que não deveria gostar de você. Mas hoje eu te digo que a partir de agora, não é? Você vai começar a virar essa chave e vai começar a se valorizar. E quando isso acontecer, você vai começar a perceber que você vai se transformar numa mulher autoconfiante e vai começar a fazer coisas que para muitas pessoas é simples, mas que para você talvez não seja. Por exemplo, gravar um vídeo. Né? Você pode estar com medo do julgamento do outro, você pode achar que não é capaz, pode também estar impedindo você de crescer dentro da sua profissão. Falar em público, por exemplo, tem muita gente que tem medo, né, porque não se sente capaz. E lá no fundo a gente sabe que essas pessoas, principalmente essas mulheres, são extremamente talentosas, mas estão achando que não tem a capacidade, não está se valorizando. Mas a partir do momento que ela entender que ela é capaz e começar a se valorizar, eu tenho certeza que muito potencial, muita coisa boa vai vir, não só para ela, mas para todos aqueles que a cercam. Então é importante a gente ter a nossa tomada de consciência da nossa autoestima, porque a gente não faz bem somente para a vida da gente, mas para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ok? Vamos aqui prosseguir. Eu trouxe também fatores que influenciam na formação da sua autoestima. Olha, 3 fatores simples, mas essencialmente importantes. A sociedade, o mundo que a gente vive, né, o ambiente que a gente vive, o que a gente consome, a questão da moda, da comunicação, não é? Os grupos sociais que a gente faz parte, que as pessoas fazem parte, tudo isso contribui na sua autoestima. O meio em que vivemos, né, os amigos, eles também interferem, contribuem na formação da nossa autoestima, e o principal é a família. Veja só, a construção da nossa autoestima começa desde muito cedo e é determinada no desenvolvimento, né? Nomeadamente em etapas precoces, como a infância.
é na infância que a gente começa a construir essa nossa autoestima. E é importante você olhar para a sua trajetória, né? Olhar para a sua infância, olhar para a sua vida e perceber como você foi criada. Você foi estimulada, você foi incentivada a fazer as coisas que você gostaria de fazer, ou você era reprimida, ou dizia que você não era capaz, ou viviam comparando você com a prima, com a irmã, dizendo que as outras tinham mais habilidades, ou que você não era boa o suficiente. Então, essa infância, esse momento lá da nossa infância é muito importante, né, na construção da nossa autoestima. Eu, por exemplo, quando eu olho, né, minha infância, a minha autoestima, a minha adolescência, eu percebo como a minha mãe e o meu pai foram importantes nessa construção. Eu estudei um certo tempo em uma escola de freira, e era muito rígida. E eu fui participar de um coral. Nesse coral eu não fui aprovada, não é porque eu não cantava bem. E digo, eu não cantava bem, eu desafinava, na verdade, não é? E todo mundo queria fazer parte daquele coral. Eu disse, problema do coral que vai ficar sem a minha voz. Hoje eu entendo que eu realmente não tinha aquela voz toda, e as freiras, se elas quisessem, elas poderiam me colocar em um outro lugar, porque em uma outra posição de cantar, mas não quiseram, enfim. Mas eu não achei ruim, eu entendi, já ali com 7 anos, que quem ia perder era o coral por não me ter. Veja, então eu já tinha ali aqueles indícios, né, de que tinha uma criança com autoestima, né, e minha mãe falou para isso, que perdeu foram eles. Né? Eu lembro um outro momento que meu cabelo é crespo, não é? E eu disse, meu cabelo ruim. Nossa, que chata essa... Aí meu pai chegou e disse, quem disse que seu cabelo é ruim? Né? Seu cabelo não faz mal a ninguém, seu cabelo é crespo. Então, foi nesse meio, né, nesse ambiente familiar que eu fui construindo a minha autoestima. Isso não significa dizer que meus pais não puxaram as minhas orelhas no sentido positivo de apontar quando eu estava errada, não é? Mas eles não focaram somente no lado que eu não era tão bom, né, que eu não era tão boa, mas eles também me estimularam naquilo que eu era boa. Então, isso é importante você observar, né? Mas se não foram seus pais, as pessoas com quem você mais convivia na sua adolescência, o ambiente que você vivia era um ambiente harmônico, não é também? Então, tudo isso contribui na sua autoestima. Mas é importante você observar o seio familiar que você foi criada. Sabe por quê? Porque ali muitas coisas foram ditas a você e você acreditou e deu poder e verdade a esses pensamentos que disseram sobre você. E eu tenho certeza que se não foram pensamentos positivos que te elevaram, que estimularam a você ser uma mulher extraordinária, que foi para isso que você nasceu, eu tenho certeza que esses pensamentos que você hoje está reproduzindo, está dando força e poder, não são pensamentos verdadeiros. Porque você nasceu para ser extraordinária, ok? Então, assim, de uma forma simples, mas esses elementos contribuem na formação, influenciam na formação da sua autoestima. Vamos seguindo aqui. Olha aqui, a importância da autoestima, né? Eu digo sempre que é preciso ter autoestima para empoderar. Uma mulher com autoestima, ela se empodera. Porque uma mulher com autoestima que se valoriza, ela vai atrás do conhecimento, ela vai atrás do poder, ela ocupa os espaços, principalmente aqueles que dizem que não é para ela. Ela não dá ouvidos aos outros, não é? Ela acredita nela, ela se valoriza e ela demonstra isso através das suas atitudes, através do seu comportamento. O que a gente pode fazer por uma mulher é estimular a sua autoestima. É a coisa mais poderosa, porque uma mulher com autoestima, ela é uma mulher que ela pode transformar totalmente, não só a vida dela, mas a vida de muitas pessoas. Então eu acredito verdadeiramente nisso, de um mundo ser muito melhor com mulheres com autoestima restabelecida, resgatando a sua autoestima, porque aí ela vai identificar qual é a verdadeira missão dela aqui no universo. Porque a gente vai falar outro vídeo sobre missão. É muito importante a gente descobrir a nossa missão e passar
para esse lado da missão, não tem como você passar, identificar a sua missão, não é? Se você não tiver com a sua autoestima equilibrada, ok? Então veja só, a importância da autoestima é um dos principais recursos do ser humano para viver bem. Não é? Basicamente, ela determina a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo, encara os desafios da rotina diária e se protege. Se protege, isso mesmo. Isso é outro ponto muito importante, porque as pessoas não entendem que autoestima, você ter uma autoestima, você tem que saber colocar limites no outro. Não é? Você tem que saber, você sabe dizer não para o outro. Né? Você sabe que às vezes você precisa fazer isso para você preservar a sua autoestima. Então, veja, se protege ou se expõe em situação que exige controle emocional. Também é outra questão importante, a questão emocional, não é? Gerenciar as nossas emoções, né? Nós temos 5 emoções básicas e a gente precisa estar gerenciando elas. Eu sei que o medo, que é uma das emoções, né, que a gente tem, às vezes o medo paralisa a gente, mas quando você tem uma autoestima equilibrada, você não se deixa paralisar. Isso não significa que você não vai deixar de ter medo, você vai continuar, só que você vai gerenciar eles. Então, assim, é muito importante você investir na sua autoestima, não é? Porque a forma como você vai se relacionar com as pessoas, com o mundo, com o universo, está ligado à sua autoestima, não é? Se você encara os desafios da sua vida, se você encara de uma forma tranquila, se você entende que a vida tem desafios e que você consegue ver coisas boas, você está com sua autoestima ok. Mas se você acha que todo desafio que acontece na sua vida só é algo para te para te punir, ou você é uma pessoa que não tem sorte, ou sempre você atrai coisas ruins, então comece a perceber que você está com sua autoestima desequilibrada, ok? Então, assim, é importante você investir na sua autoestima, não é? Porque eu costumo dizer, se você não tiver autoestima, você não sai nem da cama, porque você não se valoriza e nada vai acontecer na sua vida, porque você acredita que você não tem valor, né? Você acredita que você não é merecedora. Então, se você acredita, você não vai fazer nada para mudar. Não, tudo que acontecer na sua vida, você vai recebendo e achando que aquele pouco que acontece na sua vida é o suficiente, que você só merece aquilo mesmo, não é? E não é verdade, certo? Então, é importante você investir na sua autoestima, porque uma mulher com autoestima, ela faz as escolhas assertivas para a vida dela, certo? Então, é aqui a gente segue falando alguns sintomas, né? Alguns sintomas comuns de quem tem baixa autoestima. Veja só se algum deles encaixar aí para você. Se encaixar, comece a observar. Não é? A gente traz aqui para a pessoa se identificar, mas não é para entrar em pânico, não. Isso significa dizer que você está tomando consciência, não está vivendo no automático, mas você está tendo consciência, não é, de como você se sente, de como você é. Porque eu só entendo que há uma transformação, só há um resgate da nossa autoestima quando a gente passa a se conhecer, porque aí a gente começa a identificar onde a gente tem que melhorar, né, onde a gente tem que investir e onde a gente tem que se aperfeiçoar. São os pontos cegos, não é, que a gente vai descobrindo. Veja só, incapacidade de confiar em sua própria opinião. Veja quantas mulheres eu vejo com receio de colocar algo em prática, não é? Porque ela não confia na opinião dela. Ela acha que se ela for fazer algo, ou se ela quiser dizer algo, ela entende que a opinião dela não vale nada. E não é assim. Mas existem muitas pessoas, muitas mulheres que não confiam, não é, na sua capacidade de formular um pensamento, de dar uma opinião, não valoriza, acha que não fala, simplesmente elas não opinam, porque elas acham que o que elas pensam é besteira, porque elas acham que o que elas estão falando não serve para nada, então elas se calam, certo? Então, você está sendo assim, você está com receio de colocar a sua opinião, você não está valorizando a sua opinião, não é nem os outros, né? Não estou falando nem com relação aos outros, estou falando com relação a você. A sua opinião você acha que não é importante? Então comece a rever aí. Outra questão que é bem típico e que muitas pessoas elas
falam dessa característica, não é, como se fosse algo extremamente positivo, não é, que é o perfeccionismo. Eu digo que o perfeccionismo é um grande inimigo vestido de bom moço. Por quê? Porque muitas pessoas falam, meu único defeito, mas elas não falam com vergonha, elas falam se vangloriando. Meu único defeito é perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Eu gosto tudo muito organizado, eu gosto tudo na excelência. E preste atenção, quem é assim, né, assim de forma excessiva, nunca consegue concluir algo, nunca consegue desenvolver um projeto. Sabe por quê? Porque ela se cobra tanto, ela é tão perfeccionista que ela mesma acredita que ela não é capaz de fazer algo que ela mesma se propôs a fazer. E ela também critica os outros, não é? Eu já passei por um momento na minha vida que eu também era muito perfeccionista. Eu tinha receio de fazer determinadas coisas porque eu achava que não ia conseguir chegar na excelência que eu estabeleci para mim. Veja quanta coisa eu perdi. Quanta coisa eu deixei de fazer, não é? E lhe digo, quando comecei a trabalhar com o desenvolvimento humano, feminino principalmente, nos vídeos eu digo, mas e se eu gaguejar? E se o vídeo não tiver tanta luz? E se eu não tiver alguém para estar me ajudando? Então não vou gravar, né? Porque eu ainda não estou boa o suficiente. E nisso eu deixei de fazer várias coisas. Hoje não. O que é isso, Isabel? Não é? Você, claro que ser perfeccionista com moderação, isso faz com que o seu trabalho seja aperfeiçoado. Não é? Hoje melhor do que ontem, mas amanhã melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer e vou dar o meu melhor. Não é? Amanhã eu vou melhorar um pouquinho mais, mas não essa cobrança excessiva. Por quê? Com isso eu não produzia, eu não gravava, eu não falava. Não é? Então isso ia minando com minha autoestima e eu ia deixando de fazer. Mas eu só faço as coisas quando eu tiver tudo perfeito. Tá entendendo como funciona? Não é? E para a sociedade é uma característica que as pessoas aceitam, né? Elas normatizam. Por quê? Porque todo mundo quer a excelência. Não, então ótimo, já que Isabel é perfeccionista, então tudo dela vai ser muito bom. Veja, aí a cobrança aumenta ainda mais. E aí o que é que acontece? Você acaba não produzindo. Você está assim? Está nesse estágio? Então comece a se observar. Outra questão é, sempre pensa demais. Isso aqui eu estou trazendo alguns sintomas. Não é? Não significa que a pessoa vai ter todos os sintomas ou que se ela tiver um apenas, então ela já está lá com a autoestima dela no chão. Não. Se ela só tiver um desses sintomas, beleza, fica mais fácil ainda de resolver. Não é isso? Então, assim, sempre pensar demais, sempre pensa demais, não é? Demora a tomar uma decisão, não é? Fica sempre pensando, e se fosse assim? Não é que você não tenha que pensar nas coisas, claro que a gente tem que pensar, não é? A gente pensa as consequências, pensa as questões do pró, os prós e os contras, mas de tanto pensar, a oportunidade passa, o tempo se expira, você não consegue fazer nada. E aí você vai se sentindo o quê? Não era para ser realmente. Mas não é que não era para ser, é porque você demorou demais. Então você pensa demais antes de tomar uma atitude, você pensa excessivamente antes de fazer algo, começa a observar. Que isso talvez esteja ali empatando de você crescer, né? Você empatando de você desenvolver dentro da sua vida, certo? Isso no seu relacionamento, isso dentro do seu ambiente de trabalho, enfim, na sua vida de uma forma geral. Outra coisa é medo de enfrentar desafios. Isso mesmo, né? Uma preocupação excessiva, tem medo de tudo. Gente, é o que eu estava falando, o medo, não é? O medo é uma emoção que todos nós temos, que todas nós temos, mas como a gente lida com esse medo é que vai diferenciar na nossa autoestima. Você acha que eu não sei que existem pessoas que podem estar julgando o que eu estou fazendo? Claro, eu estou numa rede, né, que é mundial.
qualquer pessoa pode ter acesso ao meu conteúdo, né? Você acha que eu não sei que existem pessoas que vão estar felizes, que vão receber de uma forma positiva essa mensagem e que também vai ter pessoas que não vai receber de uma forma positiva, né? Mas isso não pode me impedir de fazer aquilo que eu entendi que é o meu propósito. Não é? Então, mas muitas pessoas estão deixando de exercer as suas vidas com medo do desafio, com medo de enfrentar algo novo. Tem gente aí que está vivendo dentro de uma profissão que não te faz feliz, não é? E tem medo de sair dessa profissão para uma outra profissão, porque tem medo de recomeçar. Não é? Eu tenho uma amiga que mora fora do país e que ela está um pouco indecisa, ela está com medo, não é, de sair desse país e de voltar para o Brasil. Aí eu falei para ela, você tem alguma segurança no país que você está? Ela disse não, e aqui eu me sinto muito angustiada. Eu disse, então por que você não vem, vivencia aqui um tempo no Brasil, você vê se você está, se está na forma como você quer, se você vai conseguir se desenvolver, trabalhar, enfim, viver da forma que você quer aqui. E se você entender que não é aqui, você volta novamente para o país, né, para o país que você estava vivendo. Aí ela, é verdade. Eu disse, e qual é a questão? Ela disse, um medo. Eu disse, medo de quê? Né? Aí é onde a gente precisa ver que o medo está paralisando ela. E o medo de quê? De recomeçar. Não é? E de perder, sabe o que? Absolutamente nada. Porque o que ela tem lá, ela pode estar aqui. Né? Ela pode viver aqui e não impedir, mas ela tem medo e o medo está paralisando ela. E sabe o que está acontecendo? A autoestima dela está sendo minada, né? Ela não se sente bem onde ela está, né? Ela precisa viver uma outra realidade para saber se a que ela está vivendo é realmente a que ela quer ou se é essa nova realidade, ou seja, de mudar, o medo de mudar, então de enfrentar um novo desafio. Isso existe muito entre nós mulheres, então isso vai fazendo com que sua autoestima fique fragilizada, você vai se desvalorizando, porque lá no fundo fica aquela luta, eu não tenho, eu fico com medo, eu não tenho uma capacidade de tomar uma decisão na minha própria vida, e é isso mesmo, né? Você fica se sentindo angustiada e cada vez mais desacreditando em você e no seu potencial que você tem. Dureza consigo mesmo, mas indulgência com os outros. Sabe? Aquelas pessoas que se cobram demais, que são carrasca com ela mesma, que são carrascas com ela mesma. Então, é isso. Acontece que assim, as pessoas cometem erros, você vai lá e diz, não, tudo bem, todo mundo erra, né? É do ser humano, mas quando é com você, você se pune, você se cobra excessivamente, você acha que você é um projeto que nasceu para dar errado, você não se perdoa com facilidade, né? Você é muito dura com você e você se pune por isso. Então, olhe, comece a observar se você tem facilidade de perdoar as outras pessoas, mas você não se perdoa, né? Você entende que tudo que acontece de errado, a culpa é sua e nunca do outro. Então, assim, cuidado com isso, não é? Isso vai minar a sua autoestima, não é? Isso não é bom. Então, observe isso em você, certo? Outra coisa é uma ansiedade, né? Uma agitação muito grande, você é uma pessoa muito eufórica demais, muito agitada demais, você não tem um momento de equilíbrio, né? Você é sempre agitada emocionalmente, as suas emoções oscilam muito. Então isso também é bom a gente começar a dar uma observada. Não é que a gente não vai deixar de sentir as emoções, não é para deixar, mas é para a gente gerenciar, não é a gente gerenciar a nossa alegria, não é aquela coisa demais, você percebe como a pessoa está eufórica demais, aquela alegria, aí no outro dia ela está triste, ela oscila nas emoções, não é que aconteceu algo triste na sua vida, alguém morreu, alguém que você gostava muito, ou mesmo um artista, que você não vai sentir, você não vai ficar triste, é normal, não é? Mas isso excessivamente é importante a gente começar a observar,
não é? Ou então muito feliz, sempre 100%, ninguém é assim 24 horas. E a tristeza também tem uma importância, aquele momento de melancolia é importante também a gente ter, para a gente amadurecer, para a gente refletir sobre a vida. Então assim, todas as nossas emoções, elas não são ruins, elas têm uma importância na nossa construção e na construção da nossa autoestima, né? E do ser humano que a gente é, e na evolução que a gente quer ter e propor para a nossa vida. A gente precisa gerenciar elas, né? Sentir e tirar proveito de todas elas. Na questão do medo, veja só, as pessoas, o medo é importante, né? O medo tanto lhe faz ter uma ação como ele lhe paralisa. Você imaginou vir um jacaré aí atrás de você enorme, aí você tem medo, claro, eu teria medo, um leão, né, faminto querendo pegar você, você tem medo dele, mas diante do medo o que é que você faz? Você corre. Então veja como o medo é importante, né? Você corre porque o instinto de sobrevivência é muito maior do que o medo, não é? Então assim, mas existem pessoas que também podem ficar paralisadas diante de uma atitude dessa. Então se ela não consegue gerenciar e fica paralisada, ela vai sofrer, não é? Ali naquela atitude ali nesse exemplo drástico que eu estou mostrando. Mas enfim, o leão vai pegar você, o jacaré vai lhe comer e você vai morrer. Então assim, veja que o medo não é ruim, né? Você precisa apenas gerenciar, certo? Então vamos aqui, seguindo aqui, espero que vocês estejam aí gostando, né? Fazendo sentido para você, porque não adianta eu trazer nada aqui para você se essas coisas não fizerem sentido para a sua vida. Só há transformação, a gente costuma dizer que palavra tem poder, mas a palavra só tem poder se fizer sentido para a sua vida. Se não fizer, como ela vai ter um poder? Não é? Então é preciso tomar consciência, né, das coisas, fazer o filtro se aquilo serve para a minha vida, não é? Se não serve, você deixa passar, mas se serve, você começa a entender e começa a aplicar na sua vida. Certo? Então assim, tudo tem que fazer sentido para a sua vida. Se não fizer sentido, não tem poder, né? E só há transformação quando as coisas fazem sentido, porque aí a ficha cai, aí você entende que tem que ter um processo de mudança e de investimento em você para que você consiga excelência na sua caminhada do autodesenvolvimento, certo? Veja só, aqui eu trago 10 atitudes que toda mulher com autoestima tem que ter, ou pelo menos aprender a ter, isso mesmo, não é? Se você está aí achando que você não, para mim não tem mais jeito, eu não consigo melhorar na minha autoestima, tem jeito. Agora eu te peço paciência com você. Você passou a sua vida toda acreditando que não era capaz. Não é um dia, nem um momento só que você vai mudar toda essa sua crença que ao longo da sua vida você foi construindo, não é? Então é um processo de desconstrução de crenças limitantes, não é? Para reconstruir, né, outros pensamentos, outras crenças que te impulsionem. Mas eu peço que você tenha paciência com você. E se você começou agora, né, a tomar essa consciência, entenda que a caminhada não tem linha de chegada. Como assim, Isabel? Eu sempre digo que a caminhada do autodesenvolvimento, do fortalecimento da autoestima, ela é diária. E a gente só conclui ela quando a gente não estiver mais respirando. Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter o que aperfeiçoar, vai ter o que melhorar. Sabe o equilibrista que tem aquele que tem que estar equilibrando os pratinhos no pauzinho? Também assim a gente, né? E principalmente a mulher que desempenha vários papéis. Então, por isso que o investimento na autoestima feminina, por isso que o investimento que você faz no seu autoconhecimento é essencial. Porque diferentemente dos homens, nós somos muito mais cobradas.
Por isso que eu falei da questão, a cobrança exterior, mas uma cobrança muito maior que a cobrança interior, não é? Que ela foi ali alimentada ao longo dos anos, ao longo da sua vida, de que você tinha que ser perfeita, de que você tinha que ser excelente, que tinha que ser boa esposa, boa mãe, não é? Que você não pode ter falha. E disseram tanto isso e tantas vezes, não é? A sociedade, né? O ambiente que a gente vivia, a família que a gente cresceu, que a gente acreditou. E aí a gente interiorizou, não é? Essa crença de que a gente tem que ser sempre, né, excelente, sempre perfeccionista. Então eu lhe digo, paciência. Porque mesmo com todas essas crenças, você chegou até aqui. Então isso mostra que você não sucumbiu a esses pensamentos. Então é preciso você olhar para você com generosidade e com paciência, aprendendo, né? Primeiro desaprendendo o que te ensinaram e reaprendendo a se amar. Certo? Então assim, eu peço que tenha paciência com você, que vai ter dias que você vai estar bem e que vai ter outros dias que você não vai estar bem. E tá tudo bem. Acolha aquele dia que você não estiver bem, acolha o seu sofrimento, aquela sua dor, né? Veja o que é que você pode tirar desse momento reflexivo que você está. Você não pode ficar sua vida toda nessa situação. Aí você no outro dia, você começa a vida novamente. Recomeça da onde parou. Não existe regressão, né, na caminhada do fortalecimento da sua autoestima. É um dia de cada vez, certo? Mas sempre avançando. Eu tenho uma amiga que ela diz que foguete não dá ré. Então, a partir do momento que você tomou consciência, não se preocupe. Né? Você pode oscilar, é natural, é normal, mas jamais você vai regredir. Certo? Então aqui vou trazer algumas características, atitudes, né, que você, como uma mulher com autoestima, tem ou que está aí construindo para ter isso aqui, certo? E conto com minha ajuda. Veja, primeira coisa que você tem que ter é aceitar-se. Lembra lá na frente quando eu trouxe o conceito de autoestima, né, que você se valoriza? Então, aceitar-se. Aceitar-se não significa acomodar-se, né? Lembra que eu falei que você valoriza o que você é, mas enquanto você se valoriza, você também vai na caminhada buscando se aperfeiçoar, melhorar aquilo que não é tão bom em você? Sim, porque a pessoa com autoestima, ela também tem pontos a melhorar, e muitos, só que ela valoriza o que ela é, ela valoriza a caminhada dela, ela valoriza os desafios e as batalhas que ela enfrentou, certo? Então assim, aceitar-se é o primeiro passo para você ter uma autoestima equilibrada, para você ter uma autoestima positiva, né? É aceitar-se como você é. Ah, Isabel, mas eu não gosto muito de como eu sou. Mas por que você não gosta? Não é? É obrigado a gente ser igual a todo mundo? Nossa, o seu jeito é único. Da forma como você é justamente o que a faz ser especial. Não é, mas eu gostaria de ser como fulano, eu gostaria de ser como você. Esqueça. Você é extraordinária porque você é exatamente como você é. O seu grande poder é você ser única, né? E não mais uma na multidão. Eu sei que ao longo da vida quiseram dizer que você tinha que ser como fulana, que você tinha que tinha que ter o cabelo de ciclana, que você tinha que pensar, ter o comportamento, mas esqueça. A partir de hoje, aceite como você é. Aceite toda a sua potencialidade e aceite também tudo aquilo que você tem para se melhorar. E a partir daí, comece a fazer uma nova história. Então, quando você se aceita, né, não significa que você vai se acomodar, mas você entende que você é uma pessoa extraordinária e que tem valor. Isso é muito importante, certo? Sobre as atitudes que toda mulher com autoestima deve ter, né? Jamais se comparar com outra, jamais. Eu sempre falo, não compare o seu bastidor com o palco de ninguém.
não é? Não compare a vida que você teve, a realidade que você vivenciou com a da outra mulher, não é? Você não sabe os desafios também que ela teve para chegar ali. E mesmo que ela não tenha os desafios que você imagina que ela deva ter ou que você teve, não é? A realidade é diferente. Você é única. Você é diferente dela. E mesmo que você seja gêmea da sua irmã, não é? Você é diferente. Então é importante você entender isso, que esse sentido de comparação, né, só vai te causar sentimentos ruins, porque você nunca se compara para cima, você sempre se compara para baixo. Então uma mulher com autoestima equilibrada, com autoestima elevada, ela não se compara, né? Eu não posso comparar a minha vida com a de outra mulher, né? Eu não posso comparar a minha vida com a da minha vizinha ou das minhas amigas, por mais que a gente tenha afinidade, a história delas é completamente diferente da minha, não é? Eu tenho uma história totalmente de vida totalmente diferente, então eu tenho que respeitar, né, a minha vida, valorizar a minha história, as minhas conquistas, e também vibrar para que a outra também tenha as conquistas e as vitórias dela, né? E que as minhas são importantes. Por quê? Porque são as minhas, né? E essas ninguém vai tirar, certo? Então assim, jamais se compara a outra mulher. Não vive presa ao passado, né? Uma mulher que tem uma autoestima equilibrada, ela não vive presa ao passado. E a gente vê muitas mulheres, né, vivendo as suas vidas com referência, tendo o passado como referência. Eu entendo que às vezes o passado não tenha sido um passado bom, não é? Mas você tem que se desprender desse passado, porque quando você não faz as pazes com o seu passado, não perdoa o seu passado, você não vive o seu presente. Não é? Você vive sempre pautando as suas atitudes, seu comportamento com os acontecimentos que já ocorreram. Então você não vai ser uma mulher feliz, né? Não vai ser uma mulher plena. Você sempre vai ter aquele rancor, né? Aquele sentimento, talvez de culpa, né? Talvez de remorso por algo, enfim. Né? Não sei o que aconteceu no seu passado, né? Respeite ele, respeite a sua história, né? Não acho que, por mais que ela tenha sido desafiadora, por mais que ela tenha sido triste, é a sua história, né? Então que tal começar a ressignificar, dar um novo sentido, transformar o que aconteceu lá de ruim em algo bom. Ah, Isabel, você falando assim parece fácil. Não, não é que é fácil. Eu sei que não é, mas é possível. Isso aí eu sei. E toda mulher com autoestima, ela faz isso. E quando ela não consegue, ela busca ajuda para fazer essa transformação. Então não vive presa ao passado. Também a mulher com autoestima, ela sorri sempre, né? Ela vive sorrindo, porque ela entende que por mais desafiador que a vida dela esteja sendo, por mais desafios, acontecimentos não tão bons, ela sabe que aquilo vai passar. Então ela encara a vida, né, de uma forma leve, né? Então isso é importante. Eu estava falando com o James, que é o rapaz que trabalha comigo, é o meu mentor, né, na verdade, digital, e ele estava precisando de umas fotos minhas, e aí eu mandei. E todas as fotos eu estava rindo, e ele precisava de umas fotos mais sérias. Eu disse que tinha dificuldade de não sorrir, e é verdade. Então, assim, quando vocês virem aí umas fotos minhas sem ser sorrindo, vocês dizem, olha, aqui Isabel teve que se esforçar para não sorrir, ainda às vezes sai com a boquinha de riso, como diz meu filho. Então, assim, é importante a gente sorrir, porque a gente começa a mudar toda a nossa fisiologia, então a gente se empodera, não é? Então é um exercício que a gente faz para ficar bem também, certo? Então sorria sempre, não é? Ah, não precisa ficar dando gargalhada, se você é uma pessoa mais contida, não tem nada a ver, não é para você mudar, na verdade, a sua forma de ser nesse sentido, mas você sorri, né? Você vai ver que seu semblante vai ficar muito mais bonito do que o que você já é, certo? Vá por mim. Ser otimista. Ai, meu Deus. Ah, Isabel, mas ser otimista significa não ser realista, não ver a realidade? Não, não significa. Mas é você tirar proveito, mesmo da adversidade. Não é? Eu sei que minha vida é cheia de desafios, né? Eu já tive vários obstáculos que enfrentei, mas sempre fui otimista. Sempre acreditei que as coisas iam dar certo, mesmo quando elas não davam. Eu nunca comecei em algo acreditando que aquilo não ia dar certo. Se eu acreditasse que não ia dar certo, eu nem começava. Né? Eu sempre
sempre acreditei que as coisas iriam dar certo. E na sua grande maioria elas davam certo. Claro que também teve coisas que eu quebrei a cara. E foi bom para entender que eu não sou a supra-sumo, não sou a última bolacha, né? A última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Então eu vi que servia também para me melhorar, para baixar a bola, para entender que eu sou humana, que eu tenho, né, acertos, mas que eu também tenho erros. Então isso é ter uma mentalidade positiva, é ser otimista. Tá entendendo? Então, tá entendendo aqui? Então vamos em frente. Cuidar da sua aparência, né? Aqui entra como autocuidado, né? E também entra como, fazendo um parênteses aqui, lembra que logo no começo eu disse que as pessoas associam muito a autoestima à questão da estética, à questão da aparência? Confunde, mas se você prestar atenção, você vai encontrar mulheres que estão aí, aparência arrumada, bonita, cabelo escovado, tudo, enfim, mas que lá por dentro está se sentindo infeliz, que não se sentem capazes, mulheres bonitas que você olha, nossa, essa mulher não tem um defeito, inteligente, mas ela não se vê assim. Então, por isso que é importante você ter consciência do que é autoestima, ter consciência do seu valor. Isso é que vai determinar o que você é. O cuidar de você, não é? É uma consequência de quem se ama. Então, se você ama, você cuida. Você vai cuidar da sua aparência, você cuida do seu cabelo, não é? Umas cuidam mais, outras cuidam menos, mas cuida da sua alimentação, cuida da sua, cuida do seu físico, né? Cuida da sua roupa. Enfim, cada um tem sua receitinha de como se sentir melhor, de cuidar da sua aparência. É isso que eu digo, né? É se manter saudável. Se você gosta de botar um colar, assim como eu, meu espalhafatoso, então você coloca. Você gosta de um óculos assim, que não é nada discreto? Então coloca. Mas se você não gosta, não, Isabel, eu gosto de uma coisa mais discreta. Faz o que te dá vontade, faz o que você se sente melhor, mas cuida de você, cuida da sua aparência. Não é? Você vai pedir um emprego, você vai fazer uma entrevista de emprego, se arruma, né? A aparência física nesses locais é importante também. Então se cuida um pouco, isso não tem nada a ver, mas claro que o essencial é você cuidar da sua parte exterior. Mas quando você cuida do seu interior, isso reflete no seu exterior, certo? Então assim, outra característica, né, outra atitude é valorizar o que tem, né? Valoriza o que você tem. Eu valorizo sempre o que eu tenho, não é? Mesmo que seja algo pequeno, eu valorizo, porque só eu sei, né, tudo que eu fiz para conquistar aquilo. Mas teve gente que teve mais conquistas do que você. Mas as minhas conquistas são mais importantes, porque são minhas. São as minhas conquistas que vão interferir na minha vida, não a da outra, certo? Então eu posso valorizar delas também, mas as minhas são sempre mais importantes, porque são as minhas, são elas que vão impactar diretamente na minha vida, na minha família e no ambiente que eu estou. Então podem ser mínimas, mas são importantes, certo? Então valoriza, comemora, celebra tudo que você fizer, o mínimo, mas celebra. Não tenha receio nem vergonha de celebrar suas conquistas, seja lá o que for, né? Fiz um curso de informática, mas todo mundo usa. Hoje, já está em desuso fazer curso. Celebra, comemora. Só você sabe o que você precisou fazer para conquistar o que você fez, certo? Outra questão é acreditar em você. Não é? Toda mulher que tem autoestima, ela acredita nela, ela é autoconfiante. Não é? É o que eu disse, eu não começo nada se eu não acreditar em mim. Não é? Esse projeto, quando eu mudei, nessa transição da minha carreira de começar a trabalhar com desenvolvimento humano e com o público feminino, eu acreditava, sabe? Porque eu entendi que meu encaixe nesse mundo é ajudar, auxiliar outras mulheres a recuperar sua autoestima para que elas possam se empoderar e fazer as escolhas e ocupar os espaços que ela desejar para a vida dela, né? Então eu acreditei nesse projeto e como eu acredito que esse projeto é um projeto que já nasceu vitorioso. Se eu não acreditasse, como é que eu ia fazer com que as pessoas acreditassem em mim? Como é que as pessoas iriam me contratar se eu mesma não acredito em mim? Isabel, então o seu projeto e os projetos tudo que você faz é perfeito? Não, acontecem coisas. Eu vou melhorando na caminhada, você vai melhorando na caminhada, mas eu sempre acreditando, que vai dar certo. Se você começar algo achando que não vai dar certo, que você é incapaz, o que é que você acha que o resultado vai ser? Um resultado de incapaz e que não vai dar certo. Certo?
Então, assim, acredite em você. Ah, Isabel, eu acredito, mas eu estou com medo. Então, busca ajuda para se fortalecer, para você ir. Né? Não deixa esse medo te paralisar para aquilo que você acredita que é a coisa certa para a sua vida, é a tomada de decisão, é algo que você gostaria de fazer, é um sonho que você desengavetou, é uma mudança de carreira que você quer fazer, é um propósito de vida que você se encaixou. Então não deixa de fazer, acredita. Ah, mas é simples, não importa. É dessa simplicidade que a gente está precisando no mundo, que o universo está precisando. É disso aí, certo? E o último, mas não menos importante, é amar-se. Isso. Eu vejo muitas mulheres com dificuldade de se amar, porque se cobram demais. Né? Mas as mulheres que têm autoestima elevada, elas se amam. Não é? Mas o amor não cega. Né? Esse amor que eu digo não é um amor que cega você daquilo que você tem que melhorar, mas é um amor que se aceita, é um amor que se acolhe, que se perdoa e que parte para investir naqueles pontos que precisam ser melhorados. Então, quando você se ama, se aceita, né? Quando você se transforma nessa mulher cheia de autoestima, você também transforma o seu universo e as outras pessoas da sua família, do seu meio social, do seu trabalho, também são impactadas com essa mulher, né, que surge aí, que está lá esquecida ou que ensinaram que ela não tinha esse poder todo, mas que a partir de agora ela tem consciência e que ela vai botar isso tudo para brilhar.